Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A reunião do Eurogrupo terminou sem acordo entre a Grécia e os parceiros da zona euro. Os ministros das Finanças da Moeda Única propuseram um acordo que incluía a extensão do programa de resgate à Grécia, mas foi rejeitado por Yanis Varoufakis. As negociações prosseguem na próxima segunda-feira, aliás, em mais uma reunião do Eurogrupo. Foram mais de 7 horas de discussão que terminaram para já sem consenso entre a Grécia e a zona euro. Os ministros das Finanças da Moeda Única chegaram a trabalhar numa primeira versão de um acordo político que incluía cedências a algumas das intenções do governo grego, mas Yanis Varoufakis foi irredutível e acabou por rejeitar as propostas. Em cima da mesa estava também a extensão do programa de assistência financeira que a Grécia tem vindo a negar. O presidente do Eurogrupo garante que os parceiros estão disponíveis para continuar as negociações, só precisam de mais tempo. And we discussed the possibility of an extension. And for some that was clear that is the preferred option. But we haven't quite come to that conclusion as yet. The institutions have made quite clear that they stand ready to work with the Greek authorities, but it needs a political conclusion first for the institutions to start that kind of work. So we will need a little more time for that. We did make a lot of progress in the sense that we now understand better where we all are from different sides and positions, but simply not enough to come to joint conclusions, and that is a requirement to then produce a statement. A Grécia quer um plano de financiamento temporário que garanta as necessidades de liquidez do país até que seja encontrada uma solução final. No fim do encontro, o ministro grego das Finanças desdramatizou a falta de consenso. Varoufakis mostrou-se confiante. Na próxima segunda-feira, à nova reunião do Eurogrupo. We heard many different interesting opinions. We had the opportunity to table our views. And now we are proceeding to the next meeting, which is in a very few days, on Monday, hoping that by the end of that one, there's going to be a conclusion to the deliberations in a manner that is optimal from both the perspective of Greece and our European partners. A Grécia está em contagem decrescente para o fim do programa de ajuda financeira. No final deste mês, deixa de haver dinheiro para cumprir com as obrigações aos credores. O clima de desconfiança na Grécia acentua-se. Desde as eleições no final de janeiro, o setor da banca já perdeu 6.400 milhões de euros em valor de mercado. A Fitch e a Standard & Poor's colocaram os 5 principais bancos do país sob vigilância, com perspectiva negativa perante o forte risco de fuga de capitais. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, Pierre de Bourdeaux e Benjamar. Muito obrigada a ambos pela presença neste Conselho Consultivo. Não houve acordo ontem no Eurogrupo sobre a Grécia. Foi o desfecho que já esperava? Que eu esperava, que de facto o novo governo grego não pode ter feito tudo isso, todas estas aqui estratégia de pressão e dar a entender ao seu povo que ia ceder atrás na primeira reunião. Então isto, na estratégia de negociação, duvido que haja um acordo já, e até eu acho que vão continuar. Eu acho que vai chegar a acordo, porque paradoxalmente eu acho que a vontade do governo grego, do ministro das Finanças, é de chegar a acordo. Ontem, quando chegou a Bruxelas, foi claro que de facto ele não equacionava a saída do euro. E agora que isto vai durar, ainda vai durar. E também é melhor que se chegue a acordo, que senão as consequências seriam, e para a Grécia e para a Europa, na minha perspectiva, muito complicadas. Mas quando diz que vai durar, parece-lhe que nem na próxima segunda-feira vai haver acordo? Não na próxima segunda-feira. Eu acho que isto, na realidade, o prazo já foi dado. Temos até o timing é final de fevereiro. Que é o momento já não falta muito.
Está bem, mas não é próxima segunda-feira. Eu acho que isto vai durar até o último minuto. Vamos reviver o que nós vivemos já no passado, quando tivemos os picos da crise das dívidas, onde até o último minuto toda a gente negociava e saía aqui do chapéu no final da noite e no final chegamos aqui a acordo. Eu estou convencido que vamos reviver um cenário deste, mas que no fim, eu acho que meu prognóstico é que vai acabar bem, que na realidade... Bem para quem? Bem, no sentido que vai-se chegar a acordo. Não quer dizer que vai ser um acordo, mas que vai acabar com o acordo, eu acho que vai. Beja Amaro, já se esperava que não houvesse grande abertura ontem às intenções de Atenas? Sim, era previsível que não houvesse acordo ontem. Como também é previsível, e aqui estou de acordo com o Pierre, que as negociações vão ser duras. Nem a Europa, digamos que está disponível para ceder, pelo menos de uma forma clara, rápida, às exigências da Grécia. Nem a Grécia também pode, digamos que, ceder às exigências que a Europa tem vindo a levantar. De qualquer forma, eu acho realmente interessante com todo o drama de que estamos a falar. Não estamos propriamente a falar de uma questão simples e de uma questão de que não tem implicações económicas na vida das pessoas e, neste caso, fundamentalmente a dos gregos. Portanto, façamos este parênteses, pelo menos para não desqualificar aquilo que vou dizer a seguir. Mas acho interessante, digamos, que esta luta política e esta nova forma de fazer política. A Europa não estava preparada para ela. Duvido, digamos, que alguém estivesse preparado. Portanto, quando digo alguém, refiro-me inclusivamente, portanto, às grandes organizações internacionais, OCDE, Fundos Monetários Internacionais, etc., para, digamos, que serem confrontados com esta nova forma de abordar as questões político-económicas. Isto traz realmente uma nova visão e uma nova perspectiva de fazer política e de olhar para um futuro próximo. Portanto, eu diria que há uma certa desorientação. Isso já havia, mas não vamos por aí. Temos falado muito sobre a desorientação da Europa e do projeto inicial da Europa e de tudo que tem vindo a acontecer. Tem sido tema aqui nas nossas conversas várias vezes. Parece que esta posição da Grécia é, de alguma forma, também um desafio à política que tem sido seguida até agora. Mas sem dúvida nenhuma que é um desafio. É um desafio, digamos que também uma realidade muito clara, mas que é um desafio, é um desafio. É um desafio, como eu dizia, eu repito, à forma de olharmos para a política, à forma de resolvermos os assuntos, digamos que em comunidade, e neste caso na Comunidade Económica Europeia, se quisermos ainda mais no euro, mas eu abranjo, digamos que toda a comunidade, porque as próprias contradições entre o euro e alguns dos outros países, como por exemplo a Inglaterra, na própria comunidade são grandes, não estão clarificadas. Portanto, há toda uma problemática que tem que ser revista e em que os europeus e os responsáveis europeus têm que resolver-se a bem, e quando digo bem, é com a manutenção da Grécia e com as exigências. As exigências não poderão ser as mesmas que a Troika fez, terá que ser uma outra questão, mas mesmo que, e muito provavelmente numa primeira fase, a Grécia continue no euro, é a altura de a Europa repensar todo o seu projeto, porque este é um sinal que é complicado para a Europa se ela não se alterar. E a seguir vêm outros países, e até mais perigosos, em termos de política económica. Aqui a nossa vizinha Espanha. Nós, se por qualquer razão, e não está fora, digamos que do horizonte político, o Podemos ganha as eleições, pode perfeitamente acontecer, nós temos um problema muito complicado na Europa, porque o Podemos não é de todo, não tem, digamos que a consistência política, não é constituído da mesma maneira, são coisas completamente distintas, desde os países à própria gênese política dos partidos, do que aconteceu, digamos que, na Grécia. Portanto, poderemos ter aqui um problema bastante mais complicado. E por isso
tem que ser, vamos lhe chamar o centro de Bruxelas, tem que ser, digamos que a comunidade a repensar toda a sua forma de estar e toda a sua forma de abordagem, não só económica como política, de todo o sistema que foi, ao longo dos últimos 50 anos, se quisermos, perdendo a sua consistência ideológica. A comunidade de hoje, aquilo que hoje nós chamamos, não só, portanto, a área restrita económica do euro, como todo o conjunto de países e a ideologia que está, de uma forma ou de outra, a dar forma a este nosso espaço, onde nós nos integramos também, nada tem a ver. Também não queremos, não podemos, estamos a falar de momentos históricos completamente distintos, que fosse igual, mas em termos ideológicos nada tem a ver com a criação desta mesma comunidade. E é aí que nós temos que repensar, não é ir copiar o que os pais da comunidade fizeram, mas é repensar que o momento hoje é completamente distinto do momento em que foi criada este nosso espaço europeu. E isto é tão verdade que estamos a ser, por outras razões, também elas económicas, como são sempre, e geopolíticas, a ser, digamos que, confrontados com algo como, por exemplo, a União Soviética, a querer, digamos que, voltar à União Soviética de uma forma, digamos que, muito subtil, mas faz parte da história deles. Nós olhemos para os 500 anos para trás de todo aquele espaço, para além dos Urais, e reparemos que o caminho é sempre o mesmo. Eu não posso concordar mais com o José, só queria aqui completar com uma coisa. Isto põe em perspectiva a chegada do Juncker, que de facto não posso estar mais de acordo. Hoje a Europa não tem fundamentalmente ou a governance ou as regras ou a forma para acompanhar o tipo de evento que precisa gerir. E quando eu vejo uma comissão, bom, eu acho que o Jean-Claude Juncker é um tipo credível, simpático no bom sentido da palavra, quer dizer, que é capaz de criar à volta dele um elan, mas de facto a questão da Europa não é só de mobilizar 200 ou 300 bi para o crescimento. O primeiro problema da Europa é a sua governance e o seu futuro, como que se gera uma comunidade a 27 com ferramentas que foram feitas para gerir uma Europa a 12/15. Desde o alargamento, as instituições europeias não mudaram. As regras de maioria mudaram um bocadinho, mas de facto nós estamos à frente. Nós estamos à frente de uma situação que pode nos levar a uma espécie de ingovernabilidade face aos desafios que temos que enfrentar. E a questão, voltamos mais uma vez a uma das conversas que já tivemos aqui, mas a grande questão, o que deve fazer a Europa é de rever a sua governança. E quando a sua governança redefinida pode ir mobilizar 200, 300, é quase secundário. É fundamental para mim, mas quase um problema secundário face à sua governança. Espero que isto aconteça e, mais uma vez, espero que os problemas que nós estamos, tanto no plano diplomático, que no plano militar, que no plano da política externa, vão nos permitir aqui de adaptar esta governança que, de facto, é a nossa... Devia ser a emergência da senhora Merkel, do senhor Hollande, do Cameron, de toda a gente, do governo português. Bom, para já, e por falar em Angela Merkel, parece que Angela Merkel está a esticar a corda, porque a Alemanha está furiosa com a forma como a Grécia tem conduzido todo este processo com declarações que são vistas pela Alemanha como provocatórias. Também concorda com o Pierre, que vamos dar até dia 28. Só aqui um ponto. Eu acho que a humilhação suprema é de ter buscado a questão da dívida que a Alemanha tem em relação à Grécia depois da guerra. Que, na verdade, isto tudo foi solucionado e ir buscar esta coisa é mauzinho. É mauzinho atrás. Não se pode... Vamos lá ver. É difícil, nós podíamos ir mais longe na discussão, fundamentalmente da governance e, digamos que da forma... Fundamentalmente, depois da queda do Muro de Berlim, tudo o que aconteceu na Europa e dos diferentes caminhos, em alguns dos casos contraditórios, e quando digo contraditórios, entre digamos, os parâmetros económicos e os parâmetros políticos,
que foram seguidos, mas isso era uma discussão que não longa. respondia, um pouco mais longa, que não responderia, mas que veio, digamos que, conduzir-nos, na prática, nos conduziu ao momento atual. Paralelamente, é interessante verificar, e isto nada tem a ver com gerações, tem a ver com culturas e tem a ver com aquilo que eu julgo que é a necessidade, cada vez mais, tanto as novas gerações como as gerações, a minha geração, se quisermos, tem que se cultivar, tem que ler, tem que aprender, tem que viajar, tem que olhar para o mundo de uma forma diferente. O que acontece, o que aconteceu agora na Grécia não é mais do que um novo mundo que está a nascer. É um novo mundo que basta nós sairmos, mesmo aqui em Portugal, basta nós sairmos de nossa casa e andarmos a viajar pela própria Lisboa e conversarmos com gente jovem. Todos nós temos filhos, eu já tenho netos, e encontramos, não só na linguagem, como na abordagem das questões. E quando digo abordagem, mesmo aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, leram também Aristóteles, leram Platão, etc., mas que são jovens. Só que têm uma vivência e um mundo completamente diferente e olham para o mundo de uma forma diferente. E são estes que estão a nascer, são estes que estão a aparecer. Claro que enquadrados, no caso da Grécia, com erros políticos e económicos que foram digamos que, ao longo dos últimos anos, cada partido que ia consolidava os erros. Digamos que criava, não se pode hoje, como eu às vezes ouço alguns dos portugueses irresponsáveis, dizerem que os gregos fizeram isto, aquilo e aquilo outro de mal, quando querem atacar de uma maneira ou de outra o Syriza. Não foram estes que o fizeram. Estes são, digamos que, a consequência desses erros. E não é tão mau que eles tenham aparecido. Acho que chegou à altura de alguém, e ainda bem que é o Syriza, porque apesar de tudo é melhor o Syriza, e eu repito, do que aqui os nossos colegas espanhóis, porque os espanhóis não somos nós, portugueses, eles não olham para a realidade como nós olhamos, não reagem aos mesmos estímulos como nós, portugueses, reagimos, e, portanto, é preciso um pouco mais de cautela. Mas ainda bem que apareceu o Syriza, ainda bem que nós estamos nesta situação, que os gregos, daqueles que nós falamos, daqueles com que nós nos devemos preocupar, não é com os armadores de gregos, eu com esses não estou minimamente preocupado, estão a sofrer muito. Estão a sofrer muito. Pierre. Não, aqui em relação a este ponto, eu não estou tão de acordo sobre a questão, ainda bem que apareceu aqui a Syriza. Que quando eu comparo... Não, cuidado, José, eu digo isto que... C'est como se eu dissesse em França, ainda bem que aparecesse a Frente Nacional. Não, são coisas diferentes. Um partido extremo... Eu diria ainda mal, mas a razão é a mesma. Eu acho que a particularidade do partido extremo é, de uma certa forma, de negar a realidade. Eu acho que, como consultor, tudo o que é curado, mesmo numa empresa, eu posso ver pessoas a negar a realidade, a ilusionar-se com estratégia completamente utópica. Quantas vezes eu cheguei com o cliente, vamos multiplicar por 2, por 3, e onde nós estamos aqui a tornar mais conservador, muitas vezes, hipóteses completamente patetas. Agora, para mim, não é uma boa notícia. O que é boa notícia é de ver, como acontece em Portugal, que o arco democrático, que o arco responsável de centro-esquerda, de centro-direita, ou mais à esquerda, representa aqui a maioria ou da representatividade no Parlamento ou das intenções de voto. Eu acho que aqui um ponto que não se valoriza suficientemente, mas eu que estou fora e continuo a estar fora, eu acho isto um ativo, um asset absolutamente fantástico, que de facto os portugueses, isto implica para mim um nível de educação, não consigo dizer de uma outra forma, onde toda a gente sabe ler e ver uma realidade, pode ter diferentes opiniões para sair, para gerir, do Costa, ou não sei quem, ao Portas, mas pelo menos estamos aqui no ar que eu chamava aqui da razão, para utilizar uma palavra filosófica. E quando eu vejo partidos chegar aqui ao poder, negando completamente o que é a realidade,
estou de acordo contigo num ponto, é que de facto o Podemos é o pior de todos, que de facto o Podemos não estão na Lua. A Syriza está na Lua, mas a Lua mesmo assim é perto da Terra. Os outros estão aqui no não sei onde, no sistema solar. Mas eu termino. O único ponto onde posso concordar contigo é que o Tsipras vem do Partido Comunista. E o Partido Comunista é fundamentalmente um partido que, confrontado com a gestão, pode ser um partido responsável. É por isso que o Partido Comunista, muitas vezes, eu acho que é um partido, na realidade, muito respeitável, posso discordar, mas é um partido respeitável que, confrontado ao poder, no final da guerra em França, o Partido Comunista ficou no poder, houve uma greve muito importante, não havia dinheiro para aumentar o salário, o Partido Comunista foi capaz de virar para os seus aderentes e, cuidado, não há. E, de facto, o Partido Comunista, não sei se uma organização tipo Syriza ou tipo Podemos é capaz de fazer isso. E como o Tsipras vem desta matriz, talvez ele guardou aqui este sentido de responsabilidade. Mas espero que isto não aconteça a Portugal, como eu espero que a influência do Front Nacional vai baixar em França e vai reduzir-se, e espero que na Grécia e na Espanha vão ser só epifenómenos para voltar a uma situação de normalidade. E temos que falar também de outra questão que assola neste momento a Europa, mais um escândalo financeiro na Europa, o caso SwissLeaks. Este escândalo surpreende-o? Não. Só surpreende quem anda distraído, não é? Vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos há anos que até a nossa esquerda, portanto, desde o Partido Comunista, o OBE, o Partido Socialista, assim, um dia sim, um dia não, o PSD também dia sim, um dia não, com a exigência, mesmo a nível da... Lá voltamos outra vez ao nosso espaço comunitário. Com, digamos que, a regulamentação dos offshores, com a regulamentação dos capitais que se movimentam, digamos que, pelo mundo fora. É claro que nós, europeus, teremos a obrigação de o fazer no nosso espaço e no espaço que controlamos. Na prática, o que estamos a falar é disso. Foram apanhados, quando digo, vieram à luz do dia estes milhares de casos, mas há outros milhares de casos noutras, com certeza, instituições financeiras e noutros offshores. Esta é a ponta do iceberg. Não é a ponta do iceberg que faz. Esta foi, digamos que, e aqui parabéns aos jornalistas, foi aquilo que numa investigação jornalística foi descoberto. Agora, como estas, há milhares de outras contas, noutras instituições, nos offshores, que estão, digamos que, nas condições idênticas a estas, onde parte do capital, sem dúvida nenhuma, é branqueamento, onde parte do capital é fuga ao fisco e onde parte do capital é capital sem problemas de qualquer espécie. Portanto, há é que separar claramente e recriar legislação, até nisso, está a ver? Recriar, em vez de se andarem a preocupar a Comunidade Económica e o Parlamento Europeu, nos brinquedos que é onde dar, digamos, que aos porcos, portanto, para estarem entretidos e o espaço que têm que ter para sobreviver. Não é? Pierre, rapidamente, se possível. Sim, é uma situação, na minha perspectiva, toda a gente sabe, mas é extraordinariamente grave. Pela atitude não tenho dúvidas. Claro. Que tem. E depois, num momento como o momento que estamos a passar, a minha preocupação é que não se pode romper aqui o espécie de pacto de união entre aqui os cidadãos que permite aqui de ultrapassar uma situação, por exemplo, como Portugal está a ultrapassar, e de facto espero aqui que os governos, espero que as instituições europeias vão actuar, eu digo isto com uma mão de ferro, que não se pode, ninguém é naíf e toda a gente sabe que isto acontece, mas devemos absolutamente reduzir esta imagem que é de dizer para quem tem poder pode se permitir tudo e quem não tem que pagar tudo. E espero que isto vai ser mais uma vez uma oportunidade para tentar agir contra uma situação que no século XXI, na realidade, é simplesmente inaceitável. Muito obrigada a ambos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo é estado de regresso amanhã.